Fala, meu povo! Dando continuidade aí na parte de termo, vamos falar um pouquinho sobre calor de combustão. Ô, Pim, o que é isso, combustão? Meus queridos, olha só, falou de combustão, primeira coisa que eu quero que você associe é com queima. Opa, com queima. Queima do quê, Pim? De qualquer coisa. Então, a palavra combustão, eu quero que você entenda que é uma queima. Só que essa queima ela vai acontecer na presença de oxigênio. Às vezes também pode aparecer o termo oxidação, tá? Então, oxidação também pode ser um tipo de combustão, ok? Então, combustão, queima, oxidação, mesma coisa. Mas, quando a gente fala especificamente de calor de combustão, vai ser, por definição, uma energia liberada, então vai ser quantidade de calor liberado, na queima de 1 mol de combustível. Então, o que significa isso? Que o nosso combustível, obrigatoriamente, eu vou precisar que eu tenha na equação 1 do combustível. Eu não posso eu não posso ter 2 na equação na frente do combustível, ter 2 octano, ter 2 etanol, ter 2 metano, não posso. Eu tenho que ter necessariamente 1, independentemente que os outros coeficientes estequiométricos deem frações, tá? Não tem problema, porque na frente do quilo que é combustível tem que ter os números em 1. E, obrigatoriamente, presença de O2. E essas são as condições padrão. Tá joia? Isso daqui a gente acaba não utilizando os cálculos pensando a nível de ensino médio. Fechou? Bom, temos aí 2 tipos de combustão. Vamos ver a primeira, que é a combustão completa, é a que mais aparece. O que eu tenho que saber dessa combustão completa? Vai liberar CO2 e água. Gente, eu morro de medo disso. Por quê? Só vai liberar CO2 e água, galera, se eu tiver carbono e hidrogênio no reagente. Se eu tiver, por exemplo, a combustão do magnésio, pô, não vai ter CO2 e água, meus queridos. Por quê? O magnésio não é carbono e não é hidrogênio. Então, ó, eu posso ter uma combustão que não libera CO2 e água? Posso. Ó, magnésio mais meio O2, dando MgO, tá? Sólido branco, esse bonitão aqui gasoso e esse aqui sólido. Fechou? Então eu tenho aqui obrigatoriamente uma equação de combustão, sim, porque está na presença de O2 e vai liberar calor. Então, como está implícito na definição que libera calor, o ΔH sempre será negativo. Então, ΔH sempre negativo. Então, o exercício não precisa te dizer isso. Você tem que guardar na sua cabeça, ok? Outro ponto importante, a cor da chama é azul. Por isso que no laboratório a gente regula o bico de Bunsen até deixá-lo na coloração azulzinha. Por que isso é feito? Porque a combustão completa, ela fornece mais calor, então a chama fica mais quente, tá certo? Continuando aí. A combustão incompleta. Eu preciso me ligar que nessa reação vai aparecer a formação do carbono fuligem. É aquilo que na panela em fogão de lenha, você vê embaixo dela que a panela começa a pretejar em fogão de lenha. Por quê? A chama do fogão de lenha, na combustão da madeira, é uma chama propiciada por uma combustão incompleta. Então você tem a formação de carbono fuligem. Gente, mas na boa, não se preocupe com isso para vestibular. Você simplesmente vai ter no texto a informação do que vai ser produzido na combustão incompleta. Beleza? O exercício costuma informar. E aí o lance que pode você ficar ligado é por que pretejou a panela. Coloquei a panela no fogo, começou a usar, no final do cozimento eu vi que ficou preta a panela embaixo. O que significa? Que houve combustão incompleta. Na vida real, chama um cara para regular esse seu fogão, esse seu queimador, porque está desregulado. Fechou? E aí, a chama é alaranjada, como eu falei para vocês, uma chama menos quente, menos eficiente. Ok? Então, esses são alguns conceitos que a gente precisa ter em mente. E agora vamos aí para 2 exercícios de combustão. Primeiro deles, olha só.
O texto me dá ó, que tem 4 kg de metano, e deu a fórmula do metano. E disse que houve a liberação de 53.200 quilocalorias. E aí? E aí ele quer saber o calor de combustão de 1 mol de metano. Ó, aqui ele foi legalzinho, porque não precisava dizer que era 1 mol. Porque quando fala calor de combustão, está implícito que é por mol do combustível, no caso, por mol do metano. Como ele quer só saber o calor de combustão, eu não preciso montar a equação. Eu posso simplesmente me lembrar, se é calor de combustão, eu vou ter obrigatoriamente 1 mol de metano. O lance é que o texto me deu massa. Toda vez que eu tiver massa no texto, eu tenho que utilizar a massa molar. Então, 1 mol de CH4 tem uma massa molar de 16 gramas, que ele me deu pronta, e está envolvido na geração de um ΔH de combustão. Mas eu tenho 4.000 gramas. Por que 4.000 gramas? Porque são 4 quilogramas, meus lindos. Ó, 4 quilogramas, 4.000 gramas. E esses 4.000 gramas liberou 53.200. Então, isso está implícito que é negativo. 53.200 quilocalorias. Tudo em paz até aqui, minha gente? Feito isso, acabou gracinha, ó. Faço regra de 3, ΔH de combustão vai ser igual a quê? Menos 53.200 quilocalorias vezes 16 gramas, tudo isso dividido por 4.000. Quarto esses dois zeros aqui, quarto esses dois zeros aqui, e aí, matemática. O nosso ΔH de combustão vai ser menos 212,8 quilocal por mol de CH4. Eu gosto sempre de se colocar por mol de qual substância? Por mol de CH4. Fechou? E com isso aqui a gente encerra o cálculo do ΔH de combustão para esse exercício. Vamos mais outro? Ó, agora, ó, o próximo. Eu quero saber, ó, dessa equação, ela me dá já a equação balanceada, né? Essa prova aqui, que fez esse exercício, me dá aqui a equação balanceada, bonitinho. E o que ele quer desse processo? Ele quer saber a energia necessária, então ele quer energia. Perceba que ele não falou nada sobre combustão, entalpia, ele quer saber uma energia qualquer, gerada ou produzida por esse carinha aqui, ó, essa quantidade de substância aqui. Então, essa quantidade de substância envolvida no processo gera qual energia? Então, peraí, eu posso associar uma substância do produto? Pode. Então, se eu for produzir esse tanto de H2, quanto de energia vai dar? Normal, vamos fazer, ó. Vamos pegar aqui o H2, ó, tenho 3 H2, associando a 254 kJ de energia. Então, a nossa proporção é 3 para 254 kJ de energia. Como o texto me dá volume de H2, eu tenho que transformar esse gás em volume. E ele me dá essa sigla CNTP, que significa condições normais de temperatura e pressão. Com isso daqui, o que eu tenho que ter na minha cabeça imediatamente? Que o volume molar de qualquer gás é 22,4 litros por mol. Essas proporções são molares, então você simplesmente pode colocar 3 vezes 22,4 litros. E aqui vai dar 254 quilojoules. Então, esse volume gasoso produzido gerou uma energia de 254. Então, para produzir, nesse caso, 3 vezes 22,4 de gás, a energia envolvida do processo vai ser 254 quilojoules. Feito? Então, e agora o que eu faço? Vamos botar aqui, ó, 134,4 litros de gás. Para produzir essa quantidade, quanto de energia eu tenho envolvida aí no processo? Que de quantidade de calor. Vamos nessa.
Então, a quantidade de calor Q vai ser igual a 254 kJ vezes 134,4 litros. Tudo isso 3 vezes 22,4 litros. Ô, Pinker, pera lá. Nós estamos num exemplo de exercício de combustão. É combustão isso aqui? Como que eu sei? Tem O2 no reagente? Não, então já não é. Um outro ponto. ΔH é positivo, então não é combustão. Fechou? Ah, então eu não posso dizer de cara que esse processo é exotérmico? Não. Aí como que eu sei se é endoexo? ΔH positivo, processo endotérmico. ΔH positivo, processo endo. Por isso que a quantidade de calor aqui vai ser positiva. Fechou? Então isso aqui, matematicamente, vai dar 508 quilojoules, ó, quarta litro por litro. Feito o jogo. Tudo em paz, minha gente. Espero ter ajudado. Moçada, abraço.